Personalidade, caráter e individualidade, algo que precisamos decifrar. Saudações fraterna a todos. Hoje vamos conversar um pouco sobre o caráter, pois nos dias em que vivemos, para que possamos realmente agir com sabedoria, precisamos saber o significado das coisas, para que possamos acelerar nossa evolução ou nosso estado de consciência. Todos sabemos que o desconhecimento, ou por outro nome, a ignorância das coisas superiores, ou do espírito, melhor ainda, o desconhecimento das leis universais, é o mal maior que nos assola, visto que deste decorre todos os demais, pois por desconhecer, passamos a pensar, sentir e agir de maneira inconsciente, e assim estamos passíveis de errar mais. E, consequentemente, temos dificuldades de reconhecer os nossos erros, visto que não nos educamos para isso. Não adquirimos conhecimento de como é nossa formação interior. Não temos esta consciência trabalhando de maneira mais equilibrada em nós. Ao nascermos, adquirimos um corpo físico, mas este corpo físico tem por origem ou contraparte outros veículos ou corpos mais sutis que dão forma a cada célula de nosso corpo denso. De uma forma mais didática, temos 4 veículos que formam aquilo que precisamos para se manifestar no mundo da forma, ou seja, no mundo humano como conhecendo o quaternário humano, ou os 4 veículos ou corpos. Primeiro, corpo mental, mental concreto, racional, analítico. A parte mais sutil, este quaternário, é conhecido como corpo mental. Segundo, corpo emocional, corpo das emoções, corpo astral. A parte astral, que é formada pela combinação de todas nossas emoções e sentimentos. Terceiro, corpo vital, corpo etérico, formado de energia, constituída por uma rede com minúsculos condutos, conhecido como nadis, como uma tela, por onde circula o prana ou éter vital, conhecida como energia vital ou sopro de vida. Quarto, corpo físico, corpo denso, este que temos para agir, este sendo os mais denso, contém ou demais corpos por níveis de densidades cada vez mais sutis. Os níveis de consciência. Cada veículo ou forma, corpo de manifestação nosso, está ligado a um estado de consciência diferenciado, conforme o nível de densidade da matéria e a ação da energia ou consciência a ser desenvolvido nestes veículos. Sempre setenário para cada veículo, ou seja, 7 níveis de matéria. 1. O corpo físico, este nos dá a consciência do físico da forma. 2. O corpo vital nos dá a consciência dos instintos vitais, ligado à existência, à vida no físico. 3. O corpo astral nos dá a consciência do mundo de nossas emoções, sentimentos, etc. 4. O corpo mental concreto nos dá a consciência racional, o corpo que nós podemos distinguir as coisas para tomarmos decisões. Quanto mais este corpo seja bem instruído, melhor ele pode lidar com as emoções e tomar decisões mais equilibradas e conscientes. Agora, vamos saber o que é alma e personalidade. Primeiro vamos diferenciar o que é corpo físico e alma. 1. O físico é formado pela união A, do corpo físico denso, e B, pelo corpo vital ou etérico. Os dois integrados dão a forma física. O vital fornece a forma ou modelo onde se organiza a matéria densa. 2. A alma é formada pela união A, do corpo astral, o nosso corpo de emoções e sentimentos, e B, pelo corpo mental concreto. Síntese. 1. Corpo físico denso e vital formam o nosso físico. 2. Corpo astral, emocional, mental concreto, forma nossa alma. E nosso espírito, o que é? Bem, todos sabemos ou deveríamos saber que somos constituídos de corpo, alma e espírito. Sabemos também que existe uma trindade que governa tudo no universo, e esta trindade é a parte que em nós é conhecida como espírito. O espírito é a parte imortal em nós. A projeção do eterno no ser humano
e aquilo que é chamado de individualidade, ou a mônada divina dirigindo a evolução existencial do ser humano no plano da vida humana encarnado no mundo físico. Esta tríade ou trindade é conhecida em todo o mundo, em todos os tempos e civilizações como Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Mãe e Filho, causa, lei e efeito, Brahma, Vishnu e Shiva e assim por diante. Portanto, é a trindade que representa Deus, a parte divina, dirigindo o universo. Resumindo sobre o Espírito, temos 1. O plano das causas. O Pai, o plano atímico. Seu símbolo é um círculo com um ponto no centro. 2. O plano das leis. A Mãe, o plano búdico, intuição. Seu símbolo é um círculo com um traço horizontal. 3. O plano do efeitos. Atividade. O Filho, o plano do mental abstrato. Seu símbolo é um círculo com uma cruz no centro. Agora, vamos diferenciar o que é individualidade, espírito, e personalidade, persona. A individualidade, triângulo superior. Espírito é a parte imortal, o espírito em nós, a parte que dirige nossa existência em evolução. Espírito, Deus, em forma trina, representado por um triângulo. A personalidade, por expressar o quaternário, é representado por um quadrado, o triângulo sobre um quadrado. Espírito e matéria. A personalidade, quaternário inferior. Personalidade é formada pelo quaternário, os 4 corpos, ou veículo de manifestação do ser humano que são: 1. O corpo mental e concreto. 2. O corpo emocional ou astral. 3. O corpo vital ou instintivo. E 4. O corpo físico mais denso. Portanto, a nossa personalidade é a parte que está evoluindo em nós, que são os veículos que usamos na face da Terra para existir, aprender e superar e transformar, formados pela nossa alma, que é constituída pelo nosso mental concreto e nosso astral ou emocional, e pelo nosso corpo físico, que são formados pelo físico denso e o corpo vital. Sintetizando: individualidade, o espírito; a mônada, Deus em nós; a parte imortal conduzindo a existência; personalidade, a alma formada pela mente concreta e astral, mais o vital e o físico denso. A alma é a parte que está sendo construída, melhorada, transformada. O físico, o que sustenta, dá base para que a evolução aconteça no mundo físico humano, através da experiência concreta de cada dia. Personalidade é reflexo do estado de consciência num determinado momento de nossa existência. Ela está sempre em evolução, pois nunca paramos de pensar e sentir, por isso estamos criando permanentemente, ou tecendo a forma de nossa alma. Portanto, quando se fala que temos que ter personalidade, isso não significa que esta personalidade esteja pronta. Se estamos em evolução, temos que trabalhar para aprimorar nossa personalidade, ou seja, estamos existindo justamente para isso: acordarmos, tornar seres conscientes que somos transcendentais, ou cidadãos, ou consciência cósmica, passando por experiência na matéria mais densa deste sistema, ou globo Terra. Nossa personalidade está sendo construída dia a dia. Cada pensamento, cada emoção se junta para melhorar ou piorar nossa personalidade. O correto seria a gente desejar ao nosso semelhante que desperte o estado de consciência deste ciclo novo, uma personalidade iluminada pela individualidade que é a projeção do espírito em nós. Às vezes ouvimos dizer sobre pessoas sem caráter. Será que sabemos o que estamos falando? Caráter são vínculos ou marcas, caracteres, que fazemos em nossa alma, através da repetição de nossos pensamentos e de nossas emoções e ações. Se estes resultam de pensamentos e sentimentos de baixo nível, negativos, resultados de desconhecimento, de ignorância, vai definir nosso comportamento, nossa personalidade mais grosseira. Quanto mais profundo estas marcas, este sulco provocado em nossa matéria mental, nossa matéria emocional,
mais difícil de serem modificadas, precisa de um trabalho de busca de consciência para modificar os sulcos e, assim, modificar o caráter. Ao modificar o caráter, modificamos nossa personalidade, nossa persona. Ficamos mais luminosos, mais sutis, mais dóceis e equilibrados. Isto é um caráter bom, melhor ainda, não seria um caráter bom nem mau caráter, mas uma personalidade consciente e responsável, pois as marcas do caráter seriam suaves e harmoniosas, e dando-nos sabedoria e beleza, isso seria a expressão de Atman, Buddhi e Manas superior em nós. Manas superior e a mental abstrata em nós, o quinto princípio ou estado de consciência. Buddhi, a intuição, o sexto estado de consciência, e Atman, o sétimo plano, o crístico, a da consciência integral. A individualidade conduzindo a nossa personalidade, vejamos a diferença. Não se trata da personalidade que é nossa alma, que deve dirigir a nossa vida, tomar nossas decisões, mas sim nossa individualidade, nosso eu superior, eu divino que deve conduzir a alma, nossa mente concreta e as emoções, em síntese, a personalidade sendo orientada pela individualidade. Que sejamos seres conscientes para que possamos fazer fundir nossa personalidade com a individualidade, unir a alma ao espírito. A alma unida ao mental inferior, mental concreto, e as emoções e instintos inferiores, dá uma personalidade negativa, involuída. A alma unida ao mental superior, ao mental abstrato, dá uma personalidade positiva, evoluída. Portanto, agora quem chegou até aqui tem matéria mental superior para refletir sobre este tema e comparar com sua consciência interior se isso tem sentido para si também. E com isso saber diferenciar e ajudar a fazer luz a tudo que a humanidade desconhece. Se tornar um ser de consciência universal, trabalhando a favor da evolução humana através de sua melhor de nossa existência, esclarecendo melhor, pois, que persona é o veículo por onde o som se manifesta, nossa mente, nosso emocional, nosso vital, nosso físico deve estar afinado como o violino de 4 cordas para repercutir o som da harpa divina de 3 cordas, que é o espírito manifestado no ser humano. E assim, as 7 cordas da vida vibrem em perfeito equilíbrio. A parte mais elevada em nós é o espírito, mônada, Deus em nós, nossa parte imortal. Quando se fala da lira de 7 cordas, é o ser humano em harmonia com os seus 7 estados de consciência cósmicas, que provém das 7 hierarquias criadoras, as 7 trombetas, os 7 sons que constroem o universo, provindo do som original, o verbo criador e assim por diante, acima o espírito, a mônada, o eu superior, a individualidade, no meio, a alma, união mente e emoções que estamos formando, estamos trabalhando para que possamos aperfeiçoar até poder uni-la ao nosso espírito, a nossa individualidade. Embaixo, na matéria mais densa, é o corpo físico, junto com nosso vital. É por isso que temos que cuidar para que possamos fazer o melhor, para que nossa alma tenha uma base para evoluir e ser aperfeiçoada. Até atingirmos nossos estados de consciência superior, estamos na 5ª fase, evolutiva, humana. Temos que despertar o mental abstrato ou mental superior, ou seja, tornamos seres humanos conscientes de quem realmente somos, de onde viemos e entender nosso objetivo ou qual estado de consciência devemos alcançar nesta fase de evolução aqui em nosso planeta, a Terra, até que cheguemos na 7ª raça-mãe, a 7ª humanidade e, consequentemente, o 7º estado de consciência, que é a consciência total do 4º globo de evolução. Então estaremos preparados para entrar no 5º sistema de evolução, mas esta é outra aventura que aguarda a humanidade rumo ao imanifestado ou ao infinito, consciência e fraternidade universal para todos. Se está pressentindo internamente que chegou o seu momento de dar os primeiros passos em busca de um novo estado de consciência, este é o momento certo
Procure uma escola de conhecimento conforme suas necessidades do momento. Agora, se quer uma sugestão, pode encontrar no link na descrição de uma escola de iniciação atualizada com a tônica do novo estado de consciência trazido pelo Avatar da Era de Aquário. Se você gostou deste conteúdo, convidamos deixar seu gostei ou like e se inscrever em nosso canal. Obrigado por nos assistir e nos encontraremos no próximo vídeo. Beni Souza.